O Goiás assumiu a liderança da Série B, mas o Curitiba ainda joga hoje para ver se pode voltar ou não a esse lugar. O Novo Horizontino está no G4 no momento, pressionando Chapecoense, Criciúma e Paysandu e Remo. A dupla de Belém do Pará tá caindo na tabela. Na verdade, o Paysandu já chegou no fundo do poço, né? Vamos falar o que tá rolando na Série B agora, então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras fanáticas e fanáticos, eu me chamo Diogo Cunha, estamos nesse domingão aqui fazendo o nosso radar da Série B, tá bom? A rodada vai terminar hoje, então a gente vai ter live hoje, não deixa de se inscrever para participar da live ali após o jogo do Atlético Paranaense às 9h30 pra gente acompanhar Cuiabá e Chapecoense ao vivo aqui no canal, então não deixa de se inscrever, mas a gente vai falar o que já mudou na tabela da Série B, né? Então, o Goiás reassumiu a liderança num jogo heróico diante do Paysandu, tá bom? Com 8 desfalques, você ouviu certo, 8 desfalques, o Paysandu conseguiu vencer, o Goiás conseguiu vencer o Paysandu e retomou a liderança da Série B. E agora ali a gente tá usando a pontuação mágica 61 pontos, né? 61 pontos para você assumir a liderança, para você conquistar o acesso. Então, 61 pontos é o alvo, nesse momento tá dando ali 96% de chance de subir para quem fizer 61 pontos. Então, o Goiás tá precisando aí de mais 4 vitórias e um empate para conquistar esse acesso. Acabou dando uma boa encaminhada, tá? E o Goiás, ele tem a partir de agora uma tabela um pouco mais acessível, porque a gente sabe que as últimas 6 rodadas do Goiás são contra times lá do alto, né? Vai enfrentar Novo Horizontino, Criciúma, Remo, Chapecoense, Atlético Paranaense, todo mundo na sequência. Então, importante que o Goiás pontue nesse momento. Retomou a coroa, mas o Curitiba pode retomar isso daqui a pouco, joga às 4 horas. A gente vai falar sobre esse jogo também, vai falar os favoritos dos jogos de hoje, mas o Goiás tá muito perto desse acesso. Então, isso foi uma boa definição dessa rodada e essa outra definição aqui. O Novo Horizontino retomou a sua vaga no G4, mas isso também pode mudar, porque a Chapecoense enfrenta o Cuiabá ainda hoje, e a Chapecoense vencendo, ela retoma a sua posição dentro do G4, mas o Novo Horizontino conseguiu vencer o Atlético, 2 vitórias seguidas do Novo Horizontino, que está tentando se recuperar na tabela e está tentando finalmente conquistar esse acesso, que o Novo Horizontino está trabalhando muito bem nos últimos anos para conquistar esse acesso, tem batido na trave, vai tentar de novo nessa temporada, né? Então, um jogo muito importante para os dois. O Botafogo acabou tropeçando dentro de casa, né? Não foi bom, o Botafogo continua aqui muito próximo da zona do rebaixamento e pode entrar na zona do rebaixamento nessa rodada. Avaí e Ferroviário fizeram um bom jogo e morreram no empate. Agora, o Amazonas, cara, fez um grande jogo, conseguiu vencer um confronto direto diante do Volta Redonda e tá muito vivo na briga pela permanência, tá? Então esses dois times, né, Amazonas e Volta Redonda, acabam ali lutando ponto a ponto para tentar permanecer. Mas o Paysandu, rapaziada, falando agora dos times do Pará, o Paysandu, ele acabou se afundando ainda mais nessa rodada. O Paysandu tá praticamente rebaixado, né? O Paysandu ali matematicamente está longe de ser rebaixado matematicamente, mas virtualmente rebaixado. O Paysandu, ele precisa tirar 5 pontos do Volta Redonda, 5 pontos do Amazonas e 5 pontos do América. Se ele fizer isso, ele ainda estará na zona do rebaixamento, porque ele ainda precisa tirar 7 pontos do Botafogo. Mais uma derrota, o Paysandu jogou muito bem, mas a fase não é boa, a bola não entrou, a bola na trave, o goleiro fazendo milagre e o Paysandu não conseguiu fazer o seu gol e ainda tomou o gol no final. Foi derrotado contra o Goiás. O Paysandu agora precisa ali de mais 23 pontos. Faltam aí 36 pontos e o Paysandu precisa de 23, né? Então ali é um aproveitamento acima dos 60% que o Paysandu precisa ter para conquistar esse acesso. E se você for dar uma olhada, o Goiás, por exemplo, tem menos de 60% de aproveitamento. O Paysandu tem que fazer aproveitamento de campeão daqui para frente para conquistar a permanência, né? Tô falando acesso, mas é a permanência, porque acesso é o outro time do Pará, outro time de Belém, o Remo, que é impressionante como que a diretoria do Remo tá inerte nessa situação do time jogar mal há 3 meses com o Antônio Oliveira no elenco. O time não evolui, investe e o time não evolui. Perdeu mais um jogo dentro de casa, dessa vez no Baianão, nem pode falar que a culpa é do Mangueirão, perdeu pro Atlético Goianiense. E, cara, acaba ficando muito... São 4 pontos do Novo Horizontino e se a Chapecoense vencer, ela fica a 5 pontos do Remo. Então o Remo agora tá muito afastado do G4. Ainda dá, tá? Mas precisa de um fator novo esse time do Remo para conquistar esse acesso. E eu não vejo evolução com o Antônio Oliveira. Não estou aqui pedindo demissão de treinador. Quem sou eu para pedir demissão de treinador? Mas eu também não posso me abster da análise. E a análise é que esse time do Remo não evoluiu nada com o Antônio Oliveira em 3 meses de trabalho. Já teve tempo para evoluir. E se a gente for olhar direitinho, esse time regrediu.
Ele piorou, mesmo com o investimento alto que foi feito na janela de meio de ano. Então, assim, precisa de um olhar mais clínico sobre esse trabalho ali do Antônio Oliveira. Precisa de uma chamada ali, precisa melhorar alguma coisa. Já o Atlético Goianiense, será que o Dragão vai aprontar de novo? O Dragão tá ali na maciota, vindo devagarinho, já tá com 3 vitórias nos últimos 5 jogos. E também tá longe do G4, né? São 5 pontos do G4 nesse momento. Pode terminar a 6, mas o Dragão tá ali devagarinho, hein? Venceu um jogo importante, segunda vitória seguida do Atlético. E, cara, quem sabe, né? Ele tá aproximando ali do Remo, um pontinho do Remo. Vamos ver, o Atlético Goianiense precisa arrancar absurdamente também para conquistar o acesso, mas nesse momento é onde os times gigantes aparecem, né? É o momento da arrancada final da Série B. Então vamos ver se o Atlético mais uma vez vai aprontar. Para os jogos que restam, o que eles mudam? Criciúma e CRB, confronto direto. O Criciúma vencendo esse jogo, ele vai consolidando o seu acesso também. Então é um jogo muito importante para o Criciúma. Quem sabe que o Criciúma no Heriberto é um absurdo. É um dos melhores times dentro de casa e não consegue arrancar tantos pontos fora. E o CRB ao contrário. Ao contrário não, é a mesma coisa. Ele joga muito mal fora de casa e muito bem dentro de casa. Tem um aproveitamento de menos de 25% fora de casa o CRB. Mas vai ter que ir para cima do Criciúma se quiser aproximar do G4. Ele vencendo o Criciúma, ele termina a 3 pontos do próprio Criciúma. Então é uma chance do CRB voltar a brigar por acesso, mas o Criciúma aqui é favorito. América e Coxa, o América pode sair da zona do rebaixamento, tá? Pode finalmente sair da zona do rebaixamento e empurrar o Botafogo de volta para lá. Só a vitória presta pro América e pro Curitiba, só a vitória presta também para retomar a liderança. Se o Coxa empatar, ele fica atrás do Goiás no desempate aqui, né? Tem menos vitórias que o Goiás. Então o Coxa precisa vencer. E o Coxa é o melhor visitante de toda a Série B. Então, pra mim, o Curitiba aqui é favorito. Atlético Paranaense e Vila Nova, um jogaço, confronto direto também. Se o Vila vencer o Atlético, ele passa o Atlético, inclusive, volta a sonhar com acesso. E se o Atlético vencer, ele emenda a 5ª vitória seguida. Só um time conseguiu isso na Série B, que foi o Novo Horizontino, lá no primeiro turno. Então, o Atlético emenda a 5ª vitória seguida, Arena da Baixada, com mais de 40 mil pessoas. E o Atlético pode terminar essa rodada a 1 ponto do G4 caso a Chapecoense tropece. Então o Atlético pode colar muito no G4 nessa rodada. Se vencer o Vila Nova, para mim o Furacão é o favorito. Comenta aqui embaixo os seus favoritos. E Cuiabá e Chape, mais um confronto direto. O Cuiabá, ele não consegue passar a Chapecoense hoje, mesmo vencendo, ele empata com os 41 pontos aqui, mas ele teria uma vitória a menos. Então ele não passa a Chapecoense, mas é outro que chega muito firme. O Cuiabá vencendo, ele fica a 2 pontos do Novo Horizontino e começa a funilar muito essa briga por acesso, né? A gente tira Remo e tira Chapecoense e começa a colocar Cuiabá e Novo Horizontino e Atlético Paranaense nessa briga, né? Aí começa a dar uma mudança ali nos times que estão rondando o G4. Mas nesse momento, pra mim, o Cuiabá, ele é favorito nesse jogo diante da Chape. A Chape precisa demonstrar ao que veio, né? A Chape tá aí, já são 2 confrontos diretos seguidos perdendo, né? Perdeu na última rodada pro Atlético Paranaense e aqui na 25ª rodada perdeu pro Criciúma naquele jogo com toda aquela polêmica daquele pênalti, que o Gabriel Inocêncio foi expulso durante o pênalti. É jogo de vida ou morte para os dois times aqui, tanto para Cuiabá quanto para Chapecoense. A Chapecoense pode começar uma derrocada na Série B que vai ser difícil de parar. Sabe que quando a ladeira começa a descer, é difícil de você estancar. Então, mudanças que podem acontecer na rodada. A Chape pode voltar ao G4, Curitiba pode voltar à liderança e o América pode sair da zona do rebaixamento. São as coisas mais importantes que podem mudar ainda nessa rodada. Vamos ver o que vai acontecer, cara. Se inscreve no canal aqui embaixo. É de graça, clica no inscreva-se e ativa o sininho porque mais tarde a gente vai ter live. Então 9h30 eu espero você na live aqui no canal pra gente trocar ideia do que rolou nessa rodada da Série B. Deixa a sua curtida, até lá, tamo junto, valeu e falou!